E para dar um up também nesse podcast, a gente tem agora um desafio. Então, se esse vídeo chegar a 10 mil visualizações, as pessoas que seguirem o podcast, seguirem aqui o canal do YouTube, me seguirem também lá no Instagram, no @LudmilaCiolete, levarão para casa num sorteio. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Saindo da Matrix. O podcast que faz você repensar as escolhas que você tomou durante a vida e tem tomado para tomar decisões melhores. É aqui que a gente ativa alguns gatilhos, te coloca uma nova perspectiva para você entender que nós somos os criadores da nossa vida, da nossa imagem, do nosso trabalho, da gente como mãe, como pai. Então, a gente está aqui num cenário novo. Se você acompanhou 2025, você viu que a gente mudou de cenário. E não foi só... foi só por hoje, na verdade. E isso tem um porquê. Eu vim aqui na minha casa com uma câmera de celular mostrar que não precisa de uma câmera profissional, de um microfone profissional, muito bem produzido, de um cenário para que a gente realmente mude a nossa vida e as nossas escolhas. Com o celular, um roteiro ou pelo menos uma narrativa do que a gente vai falar, é possível a gente começar a viver uma nova vida. E aí eu vim aqui propor para vocês nesse formato, hoje especificamente, para você entender que daí, da onde você está, com as ferramentas que você tem, você só tem que tomar uma decisão e começar. Esse episódio também ele é bem especial porque a gente vai falar sobre novas mudanças. Na verdade, a gente vem com uma temporada diferente. Por quê? Porque na primeira temporada, em 2025, a gente falou muito sobre o ser. A gente falou muito sobre expansão de consciência, sobre como a gente tem que aprender a se amar, a se olhar, a entender o que é necessidade de fato, a impor limites, a saber o que está acontecendo. Falamos sobre emoções, falamos sobre internamente problemas, sobre crenças. E agora na segunda temporada, a partir do próximo episódio, claro, a gente vai falar muito mais sobre ação, sobre como construir de fato para fora. Na primeira a gente falou sobre como construir dentro da gente, como nos entendermos, e agora a gente vai colocar em ação tudo isso. Então acompanha a gente aqui. Mas hoje a gente vai dar um tapa na realidade. Então, primeiro que a gente pode fazer o que a gente quiser de casa mesmo, e isso eu já falei para vocês. E para dar um up também nesse podcast, a gente tem agora um desafio. Então, se esse vídeo chegar a 10 mil visualizações, as pessoas que seguirem o podcast, seguirem aqui o canal do YouTube, me seguirem também lá no Instagram, no @LudmilaCiolete, levarão para casa num sorteio uma caneca da Seja Mais Digital personalizada e também o meu livro, o livro Universo Feminino Despertar. Por quê? Porque aqui tem a minha história. Tem a minha história de superação e tem a história de outras 14 mulheres sobre o despertar, de momentos que elas viveram na vida dela, e talvez isso vai te ajudar aí no teu dia a dia e também vai ativar um pouco mais sobre o modo leitura. Além disso, também nesse sorteio que vai acontecer assim que a gente chegar a 10 mil visualizações, vamos lá, existe uma regra. Então assim, as pessoas que ouviram o podcast e lá comentarem dentro do canal do YouTube, marcarem outras 3 pessoas, elas serão validadas. Primeira regra. Segunda, tem que seguir o canal do YouTube Saindo da Matrix. Terceira premissa, porque a gente tem que me seguir lá dentro do canal do Instagram, @LudmilaCiolete, tá aqui embaixo, já segue lá. Então, compartilhando com 3 pessoas, me seguindo aqui no canal Saindo da Matrix e me seguindo lá dentro do Instagram, @LudmilaCiolete, você já concorre ao sorteio que vai acontecer quando esse vídeo chegar a 10 mil visualizações. E repetindo aqui, o que você vai ganhar? Vai ganhar uma caneca da Seja Mais Digital personalizada, bem linda. Vai ganhar também aqui o livro do Universo Feminino Despertar.
para você conhecer a minha história do porquê que eu criei o podcast e também as outras coisas que eu venho fazendo, além de outras histórias de 14 mulheres maravilhosas que escreveram esse livro junto comigo em coautoria, e vai ganhar também uma experiência, um vale num restaurante de alto padrão aí na tua cidade, na cidade da pessoa que for sorteada, para viver realmente experiências. A gente só muda uma percepção quando a gente realmente vive uma outra realidade. Então a ideia desse sorteio é isso, é contribuir para que você entenda daquilo que você merece. Você é merecedor de tudo que aconteceu na tua vida, seja para o bem, seja para o mal, tudo isso veio para um significado, para ressignificar. E agora vamos aos vídeos, vamos ao tema de hoje. Antes de falar sobre realmente aquilo que eu quero, que é dar dicas de organização e como que você se prepara para construir um 2026, ainda mais um ano agora, 2026, que vai ser um ano desafiador. A gente tem vários eventos, um monte de feriados prolongados, além de eleições, além de Copa do Mundo, além de Rock in Rio, e aí uma série, são 6 feriados prolongados, na verdade, que vão dar entre segunda ou terça ou na quinta-feira, ou sexta-feira. Então, esse é um ano de não distração. Quem se distrair, não focar, quem realmente perdeu o time, já era. O ano vai passar muito mais rápido do que a gente já se viu e os tempos realmente são encurtados. Então, antes da gente começar, eu queria propor uma outra reflexão. Tem uns 2 anos que eu elenco uma palavra de atitude para o meu ano. E em 2024 foi ressignificar. Eu tinha várias amarguras, várias mágoas dentro do meu coração e eu elenquei essa palavra de ressignificar para realmente eu perdoar as pessoas e entender que aquilo fez parte de mim, virou a minha história, mas aquilo não me definia. Em 2025, eu criei, foi a palavra da intencionalidade. Tudo que eu fazia com intencionalidade e fazia com o objetivo, de fato, de atingir um objetivo. Tudo que eu fazia era com objetivo, com intenção, buscando alguma coisa de fato para que as coisas acontecessem. A minha palavra do ano para 2026 é disciplina. Disciplina, isso mesmo. Então, assim, elenque qual a palavra que vai ser para o seu ano de 2026 e bora construir o ano que vai mudar a tua vida. E vamos lá. Já falei sobre a novidade e vão ter vários convidados especiais, de fato. Vamos ter empresários, vamos ter pessoas que realmente para falar sobre política, para falar sobre economia nessa nova temporada, para fazer você entender talvez mais sobre contabilidade. Vai ter várias áreas, tanto para quem empreende ou para quem também trabalha no CLT, que é uma função super importante, principalmente para líderes. A gente vai falar muito também sobre gestão. Eu tenho uma série de livros que eu já separei para ler esse ano, então normalmente eu vou colocar alguns livros também na jogada para a gente começar a ler. Talvez a gente vai elencar e fazer um clube do livro, uma coisa que a gente começou a fazer um projeto ano passado, mas fizemos só aqui em casa e quem sabe a gente starta isso também. Temos muitas novidades para esse ano e o ano não para. Mas assim, vamos lá. Agora vamos de fato. Primeira dica que eu vou colocar aqui. Antes de eu começar a falar, eu preciso, pro teu bem, que você pegue um papel, uma caneta e anote. Anota. Quando a gente só ouve e a gente não anota, o cérebro já tem a pirâmide de aprendizagem, ela já captura menos do que quando você anota. Você não consegue lembrar de tudo. A gente tem uma rotina muito longa, uma rotina também muito cheia, atribulada. Então, anota aqui todos esses pontos que eu vou passar que faz sentido para você e tome decisões se você vai realmente fazer, se você vai aplicar ou se não. Você vai continuar deixando a vida me levar assim como foi até hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter, então, para iniciar o ano são os objetivos, as metas muito bem claras e definidas. Faz um tempo também, acho que faz uns 3 anos, que aqui em casa a gente faz um comitê de família no final do ano e a gente elenca todas as metas baseado em algumas áreas que eu já vou passar para vocês. Isso é importantíssimo.
Isso não é papo de coach, é realidade. Em qualquer lugar, seja no teu trabalho ou na tua vida, se tu não sabe onde é que você quer chegar e tu não visualiza isso de alguma forma, tu não vai chegar lá. É impossível, é impossível. Então vamos lá. Primeira coisa são os objetivos. E não é aleatório. Então aqui vai um esquema que a gente faz aqui em casa e aí você vê se cabe para você também. São 6 grandes áreas. E aí você tem que separar em 6 grandes áreas. Cada área que eu vou falar, você estabelece 3 objetivos. Não mais do que isso, é 3, porque realmente tem que ser alguma coisa coerente e que você consiga desempenhar e consiga realizar ao longo do ano. Primeira área é sobre você. Então, assim, 3 objetivos sobre desenvolvimento, sobre aquilo que você vai fazer para você. Por exemplo, eu coloquei skincare. Eu não tenho muito hábito de fazer skincare e é um erro. E agora eu instalei isso como meta e vou colocar dentro da minha rotina para eu de fato fazer. De vez em quando faço, de vez em quando não, quando dá na telha, mas eu tô envelhecendo, o colágeno tá indo embora e eu preciso realmente ter esse tipo de rotina para que eu não envelheça tão rápido. A segunda área, espiritual. Não adianta a gente achar que a gente está sozinho nesse mundo. Divide o peso com o Criador. Não sei qual religião você aí está ouvindo, mas de fato existe um Criador. Até a ciência já está abrindo mão disso daí, dizendo que veio do acaso e não tem possibilidades. Então conversa com Deus, cria uma rotina realmente de conexão espiritual e não precisa necessariamente ir na igreja logo de cara, mas converse com pessoas que creem, viva no meio de pessoas que creem em alguma coisa, em uma força maior e realmente tenha ele como suporte. A gente não consegue dar conta de tudo o tempo inteiro, mas se a gente divide o peso fica muito mais fácil. Financeiro em terceiro. Terceiro, financeiro. É super importante a gente ter uma organização financeira. Tem um livro que eu li também há uns 2 anos, que é O Homem o Mais Rico da Babilônia. Eu até tenho ele aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro, ele é bem simples. No começo ele demora um pouco para engajar assim. Mas depois vai bem fluido. É bem direto, não é tanta enrolação e ele fala ali sobre como você de fato organiza a parte financeira. Tem que ter uma colaboração do marido e da esposa. Não adianta só um querer fazer uma organização financeira se não existe uma comunicação entre o casal, porque o dinheiro ele é da família, então ele tem que ter realmente um compartilhamento dessas decisões. Isso em conjunto. Tudo que tu for fazer, se não for junto com a tua família, não adianta. Então a gente precisa melhorar a comunicação. Esse livro é sensacional, tá? Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Outra coisa também que eu faço, até abrindo aqui eu vi, ó. Cada vez que eu termino uma leitura, eu coloco aqui, ó, a data que eu li o livro. E aí tem alguns livros que eu releio, porque a mentalidade da gente muda, a percepção também. Então coloque pelo menos qual foi o ano, qual foi o tempo que você leu, terminou aquela leitura, porque daí quando você lê de novo, você sabe o quanto que teve de alteração. Financeiro, organização familiar. Não tem condições, então coloca lá o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai economizar, o quanto que você vai realmente guardar de dinheiro para você tocar um projeto. Viajar é super importante, então qual experiência você quer passar para a sua família e para os seus filhos dentro desse ano? Guarde dinheiro para isso. E essa organização do financeiro é super importante. Em quarto ponto, vem
o grupo familiar. Então, quais são as metas para a família? Vou contar uma que a gente vai fazer aqui, a gente já destrinchou e que foi bem bacana. Nós fizemos os domingos divertidos. O ano passado eu tentei fazer isso, mas eu coloquei todos os domingos, ficou muito pesado. Então esse ano a gente decidiu um domingo no mês. Vai ser o primeiro domingo do mês, a gente vai ter um domingo em família. Então, cada um aqui de casa, o Leandro, a Duda e eu, a gente selecionou 3 atividades para a gente fazer ao longo do ano. Cada um de nós também selecionou uma atividade extra para o John. E aí a gente, no primeiro domingo do mês, a gente fez um sorteio já, e já tá tudo no calendário, qual vai ser a atividade daquele domingo. Especialmente agora em janeiro, a gente vai fazer no domingo agora, que é o dia do John, que foi o dia sorteado, que é um dia de piscina, que foi a Duda até que colocou. Tentamos fazer no domingo passado, mas como tava muito frio, não dava para ir na piscina, a gente deixou para esse domingo. Mas essa é uma das nossas metas, faz a gente se aproximar, faz não morrer aquele domingo, porque às vezes a gente tá cansado, e também faz a gente ter mais conexão entre família. Então, pensa aí qual que será as metas e os objetivos entre família. Quinto grande grupo, educação. Lembrando que tudo que a gente tá falando sobre você. Você não muda o outro, você muda você. Então esses objetivos, essas metas que você está traçando, não adianta você colocar elas e fazer uma pressão gigantesca para que todo mundo da tua família faça, a não ser que todos estejam em harmonia e também cada um com seus objetivos. Mas o intuito é deixar isso daqui organizado para que a gente realize coisas dentro do ano e o ano não passe voando. Então, o quinto grande grupo é educação. O que tu vai estudar esse ano? O que você vai adquirir de conhecimento? O que tu vai evoluir na parte acadêmica para que você realmente consiga realizar as coisas dentro do ano? Pense aí. E, por último, em sexto, no âmbito profissional. Então, quais são as metas do teu profissional? Você vai ser um melhor líder? Quais são os objetivos que você vai traçar? Você vai pegar um cargo novo? Ou no teu profissional você vai abrir uma empresa? Você vai abrir uma nova unidade? Uma filial? O que tu vai mudar profissionalmente? Você vai contratar mais pessoas? Isso tudo tá aqui dentro desses objetivos. O que eu acho que é super importante e é o que a gente faz, eu gosto de usar o modelo 5W2H, aquele modelo super poderoso, e eu coloco no Excel organizado todas as metas, tanto minhas, quanto do Leandro, quanto da Duda, que é o que eu vou fazer. Aqui vem o objetivo que a gente listou agora. Por que eu vou fazer essas atividades? Porque assim, tem que ter um porquê daquilo, tem que ser coerente com aquilo que você busca. Quando começa ou qual é a frequência, né? É uma vez por semana, 2 vezes por semana, quantas vezes? Qual o dia da semana? Tem que ter uma data, senão não funciona. Onde? Então, por exemplo, nas minhas metas de academia, na minha meta do pessoal aqui, eu coloquei academia, tem um 7º grande grupo que eu não coloquei aqui, que é saúde. A saúde. Ela tem que entrar, academia, alimentação, isso vem toda na parte da saúde. Então, são 7 grupos que havia me esquecido aqui, eu deveria ter pegado minhas metas para rever. Mas, enfim. Onde? Como que você vai fazer isso? Onde? Qual local? Como? Eu vou a pé. Não, eu vou juntar dinheiro. Como que você vai realizar aquele negócio? Ainda tem um outro que é quanto que vai custar. Qual que é o budget que você vai reservar para aquela atividade. Então, no nosso aqui, a gente já está num nível de que realmente, vou gastar tanto na academia, a gente vai deixar, por exemplo, uma reserva separada para esses domingos de família, que entra na parte de lazer aqui entre família. Então, a gente já deixa quanto que eu vou gastar na parte educacional, os cursos que eu estou fazendo e quanto que vai por mês ali. Então, a gente já previsiona e eu já faço um orçamento familiar do ano, inclusive. Aqui dentro do financeiro. Quem cuida do financeiro aqui de casa sou eu, então a gente já faz uma previsão de quanto que vai gastar, inclusive com manutenção, com carro, com educação de filhos, com tudo, e a gente faz uma previsão de gastos mensal, tá? Por que eu faço essa previsão
mensal. Porque daí, se eu fujo muito do que está acontecendo, a gente senta e entende. Aí tem que fazer uma reorganização. Ou foi muito fora, ou está acontecendo alguma coisa de errado. Outra coisa, a partir do momento que a gente começou a fazer essa organização financeira, foi quando a gente começou a conseguir viajar, quando a gente agora faz planejamentos maiores. Então, só através da organização que a gente consegue realmente melhorar nessas questões. O que é importante? Por isso que é importante, dentro desses 7 grandes grupos, você fazer poucas metas, no máximo 3 para cada uma, e executáveis. Porque no final das contas você tem que pensar na ação, na atitude, o que tu vai fazer para alcançar lá. E você tem que focar naquilo. Você tem que focar realmente no dia a dia, em cada ação que tu vai fazer. Outro ponto importante. Então, primeiro falamos aqui de objetivos e aqui já veio todo um roteiro, né? De o que fazer como sugestão. Mas outro ponto aqui, segunda dica. Disciplina. Não tem como. Eu vou falar a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas não adianta escrever nada, não adianta você criar uma disciplina, só escrever no papel, organizar todas as suas metas e objetivos, se você realmente não executa elas. Tem o Guto, que é um influencer que ele fala de academia, que ele fala sobre corpo e saúde, que eu acho sensacional. Ele foi num podcast e falou assim que sucesso é você fazer aquilo que você disse que iria fazer. E é perfeito, na minha opinião, porque é definitivamente isso. A disciplina, ela tem que ser inegociável. A motivação tá no começo do ano, tá no início da semana, a gente acorda cheio de motivação. Às vezes a gente tá feliz, mas a motivação, ela é tipo uma emoção. Assim como a raiva ou o medo, ela dá e passa. Então a gente não pode se apegar somente à motivação. A gente tem que ter uma rotina de disciplina para que as coisas funcionem. E de fato é uma rotina. Você tem que ter uma rotina para acordar, você tem que ter uma rotina do teu dia, assim como você tem que comer, almoçar, jantar, você tem que escovar dente. E todas aquelas coisas que você colocou como objetivo, você tem que criar uma rotina para ir e realmente executar. O nosso cérebro, ele foi feito para poupar energia. Ele entende, o nosso corpo entende como se a gente vivesse na época das cavernas, que energia é pouca ainda, e não é mais. Então não fica economizando energia do teu corpo. Se você dorme, você acorda com 100% de energia de novo. Então bora lá, não economize energia, bora fazer todas as atividades do teu dia e ter uma disciplina, uma rotina de saúde, uma rotina de alimentação, uma rotina de acordar, ter um ritual. Não pegue no celular assim que você acorde, isso já buga o teu cérebro, ele é acostumado com recompensa, então quando você já dá dopamina diretamente de manhã pegando o teu celular, já acabou o teu dia, porque ele já fica buscando aquilo ali, aquela sensação a vida toda, o dia inteiro, e daí você já fica cansado. Então não pegue no celular imediatamente, vá conversar com Deus ou contigo, ou pelo menos mentalize, respire como que vai ser o teu dia, não comece o dia reclamando. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Reclamar tem que sair do teu dicionário. Então, sempre com energia alta e realmente positividade dentro do dia. Horário para acordar, horário para dormir, horário para trabalhar. Se você é empreendedor, então, você tem que ter mais disciplina ainda. Tu tem que sentar na frente do teu computador 9 horas da manhã. Se você é home office, seja o que for, 9 horas da manhã você tem que sentar e começar a trabalhar. Ah, mas eu não tô com criatividade. Não importa. As coisas da casa, elas são um turbilhão de coisas que tem para fazer. E se a gente não é vigia dos horários e da rotina, aquilo te suga e te drena. Donas de casa, ou mulheres aí que tem 1 milhão de coisas para fazer, eu também tenho aqui. Eu sei que se eu começo a limpar um negócio, daqui a pouco eu tô limpando o outro, eu tô limpando o outro, e aí quando eu vejo eu tô lavando roupa, e aí aquilo eu tô procrastinando. Isso é uma procrastinação benevolente, não deixe se levar por isso. Pronto. Terceira grande dica. Organização, checklist. Isso funciona demais comigo. E para todos que trabalham aqui na empresa também eu faço a pessoa fazer a dela. Então, mesmo que eu tenho aqui a agenda do dia. Outra coisa. Tudo em agenda. Isso cabe aqui para dentro da organização, mais checklist.
Agenda, compromissos, ele tem que estar na agenda. Academia é rotina, disciplina, tem que estar na agenda. Compromissos que a tua família tem que saber e a comunicação, coloque eles também na agenda. A gente utiliza a agenda do Google aqui do celular mesmo. Se você gosta do papel, não tem problema. Mas eu já coloco todo mundo dentro aqui, ó. Tem um tal evento, vai acontecer isso, eu faço yoga nesse horário. Todo mundo aqui de casa sabe, e a gente sabe a agenda um do outro, pelo menos em coisas que eles precisam, que a gente precisa ter uma certa organização familiar, porque isso melhorou muito a nossa vida. Porque meu marido tinha a vida dele, eu tinha a minha, a gente não conversava, e daí eu criava um monte de expectativa dentro da minha cabeça, porque eu queria que ele me ajudasse, mas eu não falava, não comunicava, ele não sabia como era o meu dia. Quando a gente começou a ter uma organização de agenda e se comunicar entre família, a Duda faz a mesma coisa. Tem um evento, tem um aniversário, já informa antes, já prepara o cérebro. Se fala na hora, você já fica estressado, você já perdeu a rotina, já desorganiza, todo mundo desorganiza. Então a agenda é fundamental. Tirando a agenda, que tem que ter, e outra coisa, melhor coisa que eu adquiri na vida foi o controle da minha própria agenda, do meu próprio horário. É fazer esses checklists diário de tarefinhas. Eu acordo, já tenho aqui ó, um caderninho específico só das rotinas. Eu acordo e preencho e faço as atividades do dia, ó. Assim, eu faço com quadradinhos na frente, que daí eu vou riscando. Além das atividades do dia, que eu vou colocando tudo. Coisas de família, coisas de compromisso, coisinhas do tipo, eu tenho que fazer almoço hoje ou eu tenho que comprar almoço. Eu coloco tudo aqui, vou listando, e aí essa parte eu gosto que seja à mão, porque eu gosto da sensação de ticar. Mas eu coloco as prioridades. Então, na frente das prioridades do dia, eu coloco bolinhas, que aquelas são atividades imprescindíveis, que eu não posso fechar o dia sem terminar elas. E normalmente as atividades que a gente precisa entregar, principalmente do trabalho, principalmente aquilo que vai mexer o ponteiro, a gente tende a procrastinar. Então aí a gente vai organizar, a gente faz essa procrastinação benevolente na nossa cabeça para não entregar aquela atividade. Então essas específicos eu brifo, eu coloco como importantíssimas e eu traço como objetivo que durante esse dia eu tenho que terminar essas em específico, essas eu não posso deixar. Tem outras atividades e tarefas que a gente pode deixar, não tem problema. Por último, e não menos importante, leitura. O conhecimento liberta, e só o conhecimento liberta. Então, se você não gosta de ler, comece a escutar. Se você não gosta de ler, começa a ler coisas que você gosta, nem que seja romance, nem que seja ficção. Eu gosto de coisas de vampiro. Não me julguem, gosto mesmo, para quando eu não quero pensar, mas eu não leio livros de vampiro, foi a fase. Eu leio livros, hoje eu só leio livros aqueles que vão me agregar mesmo, tipo algum tipo de conhecimento. De fato, coisas que é para distração eu assisto. E não tem muita paciência normalmente também, mas eu assisto. E aí você vai começando a ter um repertório maior. A gente precisa ter repertório de ideias, repertório de processos, repertório de criatividade. E para isso só a leitura vai conduzir. Então a gente precisa realmente ou busca um clube de leitura, ou coloca 15 minutinhos de leitura por dia na parte da noite ou na parte da manhã. Eu gosto de ler de manhã. Então eu acordo de manhãzinha, eu leio alguma coisa, meia horinha que seja, e depois ao longo do dia eu leio muitas coisas, mas assim como rotina de manhã. Isso é imprescindível, você precisa ter esse ritual, de fato. Não menos importante, por último, aqui já finalizando o vídeo, a gente precisa se recompensar. O cérebro, ele é pautado em recompensa. Por isso que somos seres, em tese, viciantes. Por isso que a gente vicia em tecnologia, por isso que a gente vicia em dopamina. Nosso cérebro funciona assim. A neurociência já catalogou isso, e aí toda a parte do capitalismo, consumismo, eles utilizam desses recursos. Você pode ver que a rede social é tudo pautado nisso, para dar recompensa ao nosso cérebro. E da mesma forma tem que ser feito. Então, cada vez que você faz uma atividade, que você cumpre aquele dia, que você cumpriu todas as metas, todas as tarefas, ou tudo aquilo que você propôs a entregar naquele dia, se recompense. Fale em voz alta
Reconheça o quanto que você é foda. Reconheça o quanto que você cumpriu aquilo que você falou. Quando você chega no final do dia e faz um ótimo dia, e realmente você resolveu várias coisas, e encheu o teu dia de atividades, a gente se sente feliz de fato. Tem que fazer com que esses momentos sejam recorrentes e não de vez em quando. Isso não é fácil, vou falar para vocês, porque a gente vive numa inércia. Principalmente quem não está trabalhando ou quem vive mais nessas tarefas de casa, que o trabalho não para nunca. Às vezes a gente dá aquela bad e quer morrer no sofá. Fica ali no sofá um monte assistindo TV e deixando o tempo passar. De fato, isso não vai te levar a nada. Só que você tem que ativar o teu cérebro e ter controle da tua mente inferior. A tua mente inferior é essa mente que fala pra você quando você vai levantar de manhã e fala: ah, não, vou ficar mais um pouquinho. Tudo que vem não primeiro é a mente inferior. Não é a mente superior pura, que vem da vontade. Então, assim, toda vez que você escutar, não, vou ficar aqui, haja contra, saia da inércia. Quem controla a tua vida é você. Então, pegue esse bastão, domina esses más pensamentos e vai desenvolver aquilo que tu tem para fazer. Senta na frente do computador, vai ter ideias, vai caminhar para você pensar, tem que ter um tempo sem nada, tem que ter um tempo de pensamento. E eu gosto muito de ir caminhando, às vezes eu vou para academia, para yoga caminhando, eu vou prestando atenção no céu, nos passarinhos, na natureza, porque daí eu consigo pensar. Dentro do banheiro, quando você estiver pensando, tomando banho, pensa. Pensa não nas outras tarefas, pensa no agora, naquilo que você está fazendo. Essa é a parte mais importante. Uma dica que eu estou fazendo agora e está funcionando absurdamente, principalmente na academia, é que às vezes eu roubava nos exercícios da academia, em vez de fazer 12 eu entregava 10, eu pulava as coisas, e agora eu vivo só aquele exercício. Então eu tenho 5 exercícios para fazer na ficha, eu vivo só o primeiro. Enquanto eu não termino o primeiro e vou trabalhando a minha mente a não desistir, porque começa a doer panturrilha, começa a doer coxa e você começa a não querer fazer os exercícios. Essa é a tua mente inferior tentando te controlar. Não permita. Viva só um exercício por vez. Viva só uma atividade por vez. Controle a tua agenda. Você controla a tua agenda e não as outras pessoas. Mesmo que tu trabalhe numa empresa, faça você a tua agenda lá dentro. Não deixe que as pessoas controlem o teu horário ou fique controlando o teu tempo. Quem controla o tempo é quem domina. Ponto. Faça seus objetivos, desenhe todos eles passo a passo. Se você quer ajuda nisso, eu vou disponibilizar aqui um link do formulário, também aqui vai estar na descrição. Manda lá para mim, eu vou te dar meia horinha para você realmente te ajudar a destrinchar essas metas no ano para que você tenha uma visão. O teu olho só executa, o teu corpo e a tua mente só executa aquilo que você enxerga. Então você precisa enxergar, escrever todos os objetivos que você vai alcançar para você conseguir realizar, para o teu cérebro ir se acostumando com isso. E não precisa ser grandes metas, pequenas. Começa a se alimentar melhor, começa a fazer exercício físico, não tem jeito. Disciplina, lembra, motivação dá e passa, a disciplina fica. E lembrando que quando esse vídeo chegar a 10 mil visualizações, as pessoas que compartilharem com 3 pessoas aqui nos comentários, que seguirem a página do YouTube Saindo da Matrix e me seguirem lá no Instagram, será sorteado uma canequinha personalizada da Seja Mais Digital, o meu livro, que Universo Feminino Despertar, e também uma experiência num restaurante muito bacana aí na sua cidade, na cidade da pessoa que for sorteada. Então, bora lá, vamos construir um ano 2026 como nunca igual, vamos mudar a nossa vida aí e eu tô contigo. Preencha o formulário aqui se você quiser alguma ajuda, 30 minutinhos, é gratuito e eu te ajudo aí a desenhar essas metas para o início do ano e para o ano de 2026. Fica com a gente, curta, compartilha e até o próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.